Olá, bom dia. Hoje nós temos a presença ilustre da psicanalista Daniela Quinhões e do Fernando Castro, que é nutricionista e educador físico. Fiquem ligados, gente. Fala Comigo hoje está imperdível. Fernando Castro, muito prazer, que é nutricionista e educador físico. Daniela Quinhões, que é psicanalista, muito prazer. Obrigada, Olha, quero que vocês estejam à vontade para falar tudo. Se apresente, Daniela Quinhões. Obrigada, eu sou a Daniela Quinhões, eu sou psicanalista. E uma dúvida enorme que as pessoas têm é com relação à psicanálise, à psicologia, à psiquiatria. Que diferença tem tudo isso, né? Então, para eu me apresentar como psicanalista, eu tenho que falar o que é a psicanálise, né? Exatamente. A psicanálise é um estudo que nós temos profundo do nosso inconsciente. Então, aonde nascem os monstros? Eu gosto de falar isso, né? Aonde eles vêm? De onde vem a nossa ansiedade? De onde vem a nossa tristeza? Aquela que a gente não consegue achar o dono. Se você não me provocou nada, por que eu estou triste? Por que eu estou chateada? Por que eu estou com angústia? Então, a psicanálise, ela aprofunda nesse espaço que é o inconsciente, aonde tudo está guardado. Todas as coisas passam por nós, a gente capta, nosso cérebro guarda, essa memória fica contida dentro da gente. Só que nem tudo a gente lembra. Muitas coisas vão ficar bem escondidinhas, né? Desde a infância, quando a gente nasceu, aquela memória gestacional ainda do ventre, que nós temos uma memória emocional. A gente tem uma memória de parto guardada conosco, amamentação ou não amamentação, tudo isso vai sendo guardado na nossa biblioteca e de lá a gente vai tirando, muitas emoções vão, eu falo que pululando, né? Elas vão trazendo, vindo à tona de um momento para outro. E a psicanálise, ela aprofunda nesse nível de estudo dentro de nós. Então eu digo que, primeiro, a minha profissão é ouvir histórias de amor. Olha que bonito. Muitas vezes que não deram certo. É verdade. Porque quando elas estão dando certo, a gente está vivendo ela fora do consultório. É verdade. Dentro do consultório, a gente vai ouvir as histórias de amor que são tristes. As lágrimas contidas, aquilo que ficou guardado. A segunda coisa é que existe um crime. É meio Sherlock Holmes. É? Existe algo que aconteceu, um trauma significativo na vida de todo mundo. A gente não sabe qual é, a gente não sabe quem cometeu, não sabemos quem é a vítima, não sabemos quem é o algoz. As pessoas que nos ajudaram, as pessoas que nos prejudicaram no caminho, com informações que foram sendo guardadas dentro de nós. E a função do psicanalista é essa investigação. É procurar realmente onde nasceu o monstro. Olha, isso é a psicanálise, é onde o amor não foi correspondido. Lindo isso. Daniela, como que você entrou na psicanálise? Como você conheceu? Você sempre teve vontade de estudar e trabalhar com saúde mental? Como é que foi então, o seu encontro com a psicanálise? Eu era bem novinha e eu fazia faculdade de enfermagem. E na faculdade de enfermagem, na época do estágio na psiquiatria, eu realmente, olhando para todo aquele universo que acontecia ali dentro, vindo de uma família que tem diversos posicionamentos religiosos, né? Pessoas que tinham diversas religiões, uma mãe muito católica, uma avó espírita, um tio evangélico. O meu pai na época, né, estava mais pro lado, vamos dizer assim, do ocultismo, né? Ele era maçom, era Rosa Cruz. Então, eu tinha um universo enorme do inconsciente à disposição da minha infância, né? Quando eu fui fazer
a enfermagem, quando eu olhei para a psiquiatria e eu comecei a ver o quanto o ser humano consegue se perturbar, né? O quanto a gente consegue ficar realmente em estado de sofrimento intenso, e estava no Rio de Janeiro nessa época, era no Pinel, né? É muito intenso estar ali dentro. Ali foi o meu primeiro olhar para a mente, para saber que essa zona de segurança que a gente acha que tem através do controle, né? Se eu controlo as coisas aqui fora, e todos nós temos um nível de controle intenso, então nada de mal vai acontecer comigo. E quando você entende ali dentro, famílias, pai, mãe chegando, que você vê uma família que tem uma estrutura forte muitas vezes, e você vê um filho que perdeu a sanidade, você começa a questionar se nós realmente temos essa zona de segurança mental de uma forma que a gente consiga ter algum nível de controle. Verdade, verdade. Isso me levou à psicanálise. E você hoje trabalha só como psicanalista ou você tem alguma outra profissão? Sueli, eu vou te contar uma coisa. Fora ser mulher, ser cuidar mãe, de casa, isso, filhos, tudo né? isso. Que é lindo, é maravilhoso, é uma delícia. Eu não tenho o menor problema em fazer comida, cuidar de casa. Dá nada. bronca nos meninos. Dá bronca nos meninos, adoro, amo minha família, amo meus filhos. Já sou avó, tenho Já uma sou neta, avó. vou ser avó novamente. Gente, eles são um casal e é lindo, lindo. Vieram com os filhos aqui, foi uma graça. O estúdio está recheado. E tá cheio de amor. A psicanálise, ela me abraça, eu já tentei fugir dela. Já? Muito, muito. Aí eu gosto muito de animais, eu gosto muito de cães. Quando eu era muito novinha, eu ajudava cães de rua, eu adestrava, colocava para adoção. Aí as pessoas não queriam os vira-latinhas, mas ele sentado dando patinha, todo mundo queria, né? Então, eu tive uma época que eu falei, eu não aguento mais, gente. Eu não aguento mais, eu vou vou fazer outra coisa. O que eu vou fazer? Vou abrir uma creche para cães e abrir a Cãodemia de Brasília. Então, o pessoal trazia o cachorrinho, deixava comigo, tive. Tive, ele era pequenininho, foi antes da Sofia nascer. E aí, o pessoal trazia os cachorrinhos, deixavam comigo também um monte de mordida. Quando acho que deu 6 meses, mais ou menos, dessa incursão que eu fiz com os animais, que eu falei, eu não quero mais ver gente, eu entendi que eu tinha um problema com os donos dos animais. Os animais não tinham problemas, né? Eram os donos dos animais. Então, eu continuava uma psicanalista, porque para eu falar sobre o cachorrinho que me traziam, eu tinha que falar sobre a alma do tutor, né? Então, muitas vezes o cão apresenta um comportamento que está relativo àquele tutor, mas comigo ele não apresentava, quando ele estava comigo durante o dia, né? Então, volta a psicanálise da minha vida. Ou seja, sempre foi psicanalista e vai continuar sendo. Mas eu tenho ferramentas dentro da psicanálise que eu gosto muito, né? E uma delas é a hipnose. Não é essa hipnose de circo, de palco, morde aqui a cebola, pensa que é uma maçã. Todo mundo pensa que a hipnose é mais ou menos por aí, dá até um medo, né? As pessoas têm medo, acho que elas têm medo até de deixar uma caneta e um papel perto e elas vão assinar algum contrato ali. E já teve tudo, para me procurar como psicanalista, já teve de tudo, já teve pessoas influentes querendo que a filha esquecesse um namorado que não gostava, fala, eu pago ali um valor exorbitante para minha filha deixar de gostar de fulano. Pode? Alguém deve fazer. Eu tenho ética, eu não faço, né? A hipnose para mim é uma ferramenta muito mais de deslocamento da memória. Eu gosto de deslocar a memória através dela. Então, nós temos falsas memórias. Muitas falsas memórias. Explica aí direitinho o que é falsa memória. O pessoal está ouvindo e assistindo. O que é falsa memória? Então, é muito comum nós acharmos que aconteceu algo conosco que não aconteceu, principalmente na nossa infância. Eu costumo dizer que a infância é aquela parte da vida que a gente vai passar a vida tentando superar. Quase todas as situações emocionais
que nós temos, elas brotam da nossa infância. É lá na infância que elas vêm. E a resposta também. Uma das coisas que a gente não pode esquecer é que somos mamíferos e aprendemos com os nossos tutores, né? Nós aprendemos com papai e mamãe ou aqueles cuidadores que tivemos antes. Então você se desloca para o mundo e fala, vou viver tal coisa, totalmente diferente da minha família. Aí a gente descobre que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então tem muita gente, não escapa, muita reação vai ser a mesma, a gente briga, ou a gente está fazendo igual, ou a gente está fazendo o contrário. E o igual ou o contrário é a mesma rua. É difícil a gente sair da rua que a gente teve na infância. Para isso, a gente precisa realmente de alguém que se desloque conosco para outras visões, que nos aponte outros pontos de vista. E dentro desse ensinamento de infância, muitas memórias estão guardadas. Por muitos anos, por situações minhas que eu já passei na minha vida, eu me proponho a fazer diversos trabalhos com coisas que eu vivencio. Eu brinco que eu sou um pouco médico e um monstro. E eu gosto de experimentar aquilo que eu entrego para o meu paciente. Então, eu trabalhei por muito tempo com mulheres que foram vítimas de violência, porque essa foi uma visão que eu também tive de infância, uma visão que eu também assisti, né? E isso fica uma memória dentro de nós. E essa memória nos faz reagir contra ou em favor, mas na mesma rua. A gente acaba fazendo escolhas parecidas. E existe também na concepção da criança, muitas vezes, a ideia de que algo aconteceu, mas ela não ocorreu. Então, eu já atendi muitas mulheres que achavam que haviam sofrido algum nível de abuso na infância, quando na verdade elas não sofreram. Olha. Elas tinham uma falsa memória de alguma situação que ela juntou. A criança, ela tem um universo que é imaginário. Então ela consegue fugir dessa realidade com muita facilidade. Ela olha uma coisa, ela conta uma historinha para ela, e essa historinha fica como real. Então, uma interpretação errada de algum. Nem sempre ela junta a imaginação com o fato, e a gente sabe que a imaginação e o acontecimento real à sua frente, o cérebro não distingue, né? Se agora os ouvintes imaginarem que vão abrir um limãozinho bem suculento e pegar esse limãozinho, colocar na boquinha, espremer o limãozinho todinho, as pessoas salivam. Porque o cérebro da gente não sabe se a gente está imaginando ou se aquilo está acontecendo. E nós somos muito seletivos com a nossa vivência. Então, você vê um ponto de vista de uma situação, ele vê outro, eu vejo outro, ele vê outro ponto de vista dessa situação. Então, as nossas memórias, elas não abraçam toda a realidade. Por não abraçar toda a realidade, a gente às vezes fica em cima de algo que não aconteceu, nos trazendo muita dor, sendo que isso não foi verdadeiro. Não era assim que acontecia naquele momento. Essa é a falsa memória. Essa é a falsa memória. E a psicanálise, ela vai lá no profundo buscar isso. Ela vai lá dentro tirar o espinho da pata do leão. Sempre. A gente está, às vezes, com uma emoção rugindo pro nada, né? Numa intensidade enorme, mas o que aquilo quer dizer? O que aquilo me mostra? E é sempre uma criança tocando a gente de alguma forma. Por exemplo, hoje, o nosso trabalho aqui maior é com relação à nutrição. Nutrição é o primeiro ato que nós temos. A gente sai da barriguinha da mamãe e precisamos nos nutrir. Mas ela não é só um ato de mamar. A nutrição, nós sabemos que bebês que são abandonados, deixados em abrigo, se você não tiver colo, eles podem estar limpos
eles podem estar alimentados, mas se eles não forem nutridos no calor humano, eles não sobrevivem. Então, a nutrição é algo que está extremamente relativo. Eu estou aqui entre dois nutricionistas, porque é tenso falar de nutrição emocional, mas a nutrição ela está relativa à emoção. É o nosso primeiro ato de vida, é a pulsão. Ela faz parte dos movimentos de impulso de vida. Então, ela está lá no nosso instinto, ela brota lá de dentro e ninguém precisa ensinar um bebê a mamar. Ele tem como primeiro impulso nutrir-se, só que essa nutrição também, ela é completamente emocional. O neném que acabou de sair da barriga da mamãe, ele não está sentindo falta de nenhum alimento, ele não tem fome naquele momento, porque ele mama. Porque ele precisa ser nutrido num ambiente que para ele é hostil. Ele saiu de todo um aconchego e ele vai ao seio. Então a boca é uma área nossa de libido, libido é forte desejo. Forte desejo que nós temos é a força da libido. E a nossa primeira libido está aqui, no ato de mamar, na boca. E a gente tem aqui a fala, o soltar a emoção, né? As respirações, quando a gente precisa realmente aliviar as tensões, aquilo que a gente traz internamente, ela vem exatamente aqui. E aí entramos numa área extrema, que é uma área de vocês também, que é a área das compulsões, né? A compulsão, ela é o forte desejo. Ela é a intensidade que nós temos por alimentos ou por outras substâncias. Uhum. É interessante, nós duas acabamos nos conectando por um trabalho anual que eu faço, que é o Pare de Fumar Comigo. Foi, eu conheci a Daniela através de um post que ela fez no Instagram sobre o Pare de Fumar, né? E eu não fumo, mas eu achei extremamente oportuno convidá-la para falar também desse assunto, né? Que a Daniela vai falar sobre compulsão e também vai falar sobre esse trabalho que você fez, né? Que foi, acho que foi um período. Eu faço todo ano, eu faço um período, um mês, normalmente às vezes no início do ano ali, passa normalmente março, fevereiro, março, um Pare de Fumar Comigo. Esse ano até estou pensando em fazer também no final do ano, que as pessoas fazem tantas promessas no final do ano, né? Para si mesmo e não cumpre. E eu já fumei. Né? Eu já fumei. E eu trabalhava com pacientes também que eram dependentes químicos. Eu falava, gente, que hipocrisia, né? Eu fumo, trabalho com paciente dependente químico e não vejo a nicotina aqui dentro desse quadro, né? E aí eu resolvi parar de fumar. Quando eu resolvi parar de fumar, onde eu falo que eu sou um pouco médico e um monstro, eu experimento as coisas todas que eu dou para os meus pacientes, eu comecei a entender o que vem quando você para de fumar. O que vem, o que brota dentro de você. Porque as pessoas, por exemplo, que fumam, estamos de novo nessa área, né, da boca, alimento, trazer, nutrir-se com algo, mesmo que esse algo seja venenoso, né? Mas você está trazendo exatamente, você está vindo algo do mundo externo para o mundo interno. E dentro desse mundo interno, a forma como a gente traz voluntariamente, você pode tomar uma injeção, mas voluntariamente só temos uma forma de colocar as coisas no nosso mundo interno, né? O sólido, aquilo que está fora, é a boca. Então, voltamos lá àquele bebezinho. Aí a gente olha, por exemplo, para o cigarro, um tipo de compulsão. Quando você fuma, se você está feliz,
você acende um cigarro. Se você está triste, você acende um cigarro. Se você ganha na Mega Sena, você fuma um maço de cigarro. Se você perde R$50, você fuma 2. Entendeu? O que vai acontecendo? A nicotina ela abre receptores de nicotina na barreira mielina, no cérebro, que é onde o cérebro, onde os nossos neurônios são guardados, né? Como se fosse o encapamento de um fio. E ele abre nesse encapamento um receptor que nós não tínhamos. Nós temos a capacidade de receber diversas substâncias, mas a nicotina não faz parte de nós. Então o cérebro recebe isso. As drogas fumadas, elas são mais difíceis de serem deixadas do que as que são usadas de outros meios, né? Mas aquilo que você traz para a boca é muito mais difícil de ser deixado. Está na área das compulsões, né? E essa compulsão pode ser um impulso de vida, pulso de vida, pulsão de vida, como diria Freud, né? Ou a pulsão de morte. Mas ela entra exatamente nesse lugar. E aí quando você deixa o cigarro, você descobre que todas as emoções pulam, que você guardou com a nicotina, elas pulam de uma vez. Então você tem crises de euforia, como se estivesse tendo crise de alegria, você tem crises de tristeza, raiva, entendeu? Você passa por muitas emoções quando você deixa de fumar. E aí entra a hipnose. Aonde que ela entra para mim como uma das melhores ferramentas? Por experiência própria. Usei química, usei medicação para parar de fumar. Enquanto eu tomava medicação, eu estava bem. Quando eu deixava a medicação, eu ficava mal e queria fumar novamente. Então, eu comecei a trabalhar a hipnose comigo. No trabalho da hipnose comigo foi onde hoje, que já tem alguns anos, eu não consigo mais passar perto de uma pessoa que fuma. O Nando viu um tempo atrás, agora minha irmã também era fumante, chegou na minha casa, eu falei, nossa, vamos parar de fumar? Ela, como assim? Vamos um dia. Eu falei, um dia não vamos parar hoje? Ela, tá, meio descrente, né? Vamos. E aí eu fiz uma hipnose com ela. Vocês duas fumavam há muitos anos? Há muitos anos. Porque isso era da minha mãe. Minha mãe era fumante. Então você que fuma aí, gente, olha aí a dica. Mas foram momentos diferentes, né? Você já tinha parado. Eu já tinha parado de fumar. Você A minha irmã foi agora. Minha irmã tem 2 meses. Ah, que legal. E aí eu peguei ela assim, vamos. E fiz uma hipnose nela. E ela foi pra casa. No dia seguinte ela me ligou e falou, meu Deus, o que é isso que você fez comigo? Eu tentei fumar e vomitei horrores. Então, a hipnose é uma ferramenta, não é um palco, não é um circo, não é para morder cebola achando que é maçã. Fazer loucuras. Não é para você assinar um contrato de compra e venda, ela não é para você fazer alguém se apaixonar. Não é macumba, gente, não é para você se apaixonar, desapaixonar, não é. Não é magia, ela é realmente uma ação que um profissional habilitado tem para entrar na sua mente, no seu centro de memória, e ele vai olhar movimentos oculares que você tem nesse momento, tudo isso, para, dentro das suas memórias, trabalhar com ela. E ela funciona do nada? Não, você tem que querer. Você tem que agir. A ação é sua, sempre. A ação do paciente é sempre dele. Tem coisas interessantes na psicanálise. Tem pacientes que pagam terapia para mentir para o terapeuta. Pois é. Chega para o terapeuta e fala totalmente o contrário do que está acontecendo. E é muito legal que eles me mandam mensagem falando assim, estou pensando no que eu vou te dizer semana que vem a respeito das coisas que eu fiz nessa semana. Mas na hipnose, a pessoa faz uma sessão, no caso, se ela quer melhorar a compulsão alimentar, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é uma pessoa até mandou para mim uma pergunta e falou, olha, eu quero muito saber sobre a compulsão alimentar relacionada a doces. Isso. Porque como é que funciona a hipnose para você que está aí ouvindo e assistindo, que tem muita compulsão por doce, a hipnose ela funciona bem. Mas é uma sessão, quantas? Depende do paciente? Depende do paciente, depende do que ele quer colocar. Eu vejo isso também muito com o Nando, por exemplo, ele vai falar sobre isso.
Ele pode mandar uma dieta para o paciente, mas se ele não fizer, a Mas dieta não vai fazer é, efeito. e a culpa Né? também não é dele. A hipnose nós também deixamos nós deixamos ela como se fosse uma medicação que você vai tomar toda vez que você tiver esse desejo, esse forte desejo. Isso é a palavra compulsão. É o forte desejo. Sim. Por algo. Sim. Que muitas vezes você não tem controle. Na maior parte das vezes você não tem controle, né? Então, o que eu vou fazer? Trabalhar o seu centro de memória. Dentro do trabalho com o seu centro de memória, se você usar a ferramenta que eu estou te dando, ela vai ter uma função. Mas nós somos donos de nós mesmos. Nós somos donos das nossas consciências. A partir do momento dos 14 anos, nós começamos a ter um autodomínio sobre nossa mente, né? Eu tenho aqui meu filho, tem 16 anos, estou aqui olhando para ele. Gostaria muito de ter domínio sobre a mente dele, mas eu não tenho. E até ontem ele falou uma frase linda para mim. Ele falou assim, isso aqui eu domino, a mente dele. Uhum. Aí ele falou, aqui eu não domino, o coração dele, as emoções dele. Né? Uhum. E é exatamente isso que é o caminho das compulsões, que é esse lugar da emoção junto com o coração da gente, né? Com a nossa mente. Então a mente conecta ao nosso coração e aí a gente começa a programar-se ou desprogramar-se de alguma forma. A hipnose entra para fazer uma desprogramação, muitas vezes, de um sistema que você tem de recompensa. O que é a compulsão por doce? A compulsão de mandar aqui pergunta. A compulsão por doce. O leite materno, ele é doce. Né? Então, quando a gente está dentro da compulsão por doces, principalmente o doce, nós estamos querendo aconchego, acolhimento. Se a gente parar de se criticar, de se olhar e perguntar, isso está errado, isso está errado, isso está errado eu comer doce, a gente come com culpa, vai lá, pega um brigadeirão e põe na boca e já mastiga, já chorando, pensando na balança, né? Aí fala, paciência, agora eu vou comer 2, entendeu? Se a gente olhar para isso e falar, antes de comer, se pergunta, do que eu estou precisando? Qual o acolhimento que eu preciso me dar nesse momento? O que está certo sobre isso? Não é o que está errado. O que está certo nessa ação? Porque essa ação, a nossa mente, a nossa psique, ela está sempre tentando nos socorrer. O nosso subconsciente está ali engolindo memórias ou deixando memórias à vista para nos socorrer. É um ato de amor que nós temos. Quando as pessoas têm compulsão por drogas, elas estão tentando sair da memória da existência da dor. E quando elas têm, por exemplo, por doce, elas estão procurando aconchego. Elas estão como se tivessem, cadê o colo da minha mãe? Mas a pessoa que todo dia ela quer comer um doce, todo dia. Aí termina o almoço, ela quer comer um doce. À noite, ela quer comer um doce. Existe o hábito, né? Então, nós estamos falando novamente no nutrir. Eu terminei, antigamente, olha que interessante o sistema familiar de memória. Hoje, nós não temos uma nutrição assim, mas eu fui criada pela minha avó, então eu me recordo bem de como era a nutrição. Era obrigatório ter sobremesa. Antigamente comia-se muita sobremesa, né? Então, você tem o almoço, mas você tinha sobremesazinha, tinha que ter sobremesa. E ainda tinha à noite ainda tinha um licorzinho que o povo ainda tomava também. Sim. Entendeu? Então, existe um sistema de memória nutricional em nós. Isso é passado desde a era das cavernas. Frutinha que podíamos comer e as que não podíamos. Quem ensinou, né? O Nando brinca assim com a história do maniçoba, né? Quem ensinou que tinha que cozinhar... Tinha que cozinhar não sei quantos dias para não fazer mal, para não matar, né? Quantas pessoas foram testadas ali para que soubesse como faz a receita. A mandioca brava. Quantas pessoas tiveram que morrer para saber que tem que cozinhar 3 dias aquela mandioca brava para ninguém morrer. E como é que o ser humano chega nisso? Memórias nutricionais. Nós temos memória nutricional.
Então, às vezes, você também tem essa memória de família, da sobremesazinha. Você tem, a sua mãe tinha esse hábito, a sua avó tinha um hábito de te dar um docinho, mamãe tinha um hábito de te dar alguma coisa quando você estava triste. É a chupeta, é o doce, era algo para te acalentar. Você ia ficar na casa da sua avó, a vovó é um ser adorável. Eu sou vovó hoje, então eu te digo que eu não posso dar. A comidinha, porque hoje a nutrição é totalmente diferente até da época em que eu fui mãe, né? Mas a avó é aquela pessoa que normalmente tem o hábito de ter balinha escondida, bombonzinho para dar, sem a mamãe ver, né? E essa nutrição emocional entrando, esse hábito. Então a criança chora, você vai lá, dá uma coisinha para ela comer. Antigamente passava açúcar na chupeta, gente. Como é que nós que carregamos memórias epigenéticas, que são memórias emocionais de bisavô, trisavô, não vamos ter uma memória de nos acalentarmos com açúcar. O açúcar era tão gostoso, né? Você receber aquela açuquinha, né? Que vinha com tanto amor e carinho. Exato. Então a pessoa hoje tem essa compulsão porque ela está necessitada desse amor e carinho. Olha, a avó dos meus filhos misturava farinha com mel. E era uma delícia. Ele tá assim, bom, entendeu? Deve ser horrível um negócio farinha com mel, mas ele gostava desse negócio porque ele não é só o fato de ser farinha com mel, é o fato de ser farinha com mel e vó. Vó, o povo fala que é mãe com açúcar. Vó é uma mãe doce. Então, quantas memórias emocionais nós temos de sermos acalentados através do açúcar? Todo mundo tem compulsão por doce. Porque é hoje que nós estamos vendo o que o açúcar faz no nível mental e físico. Existia uma substância antigamente que poderia ser tomada à vontade, era um remédio para dor de cabeça, que foi a talidomida. E ela fez com que diversas crianças nascessem com ausência de membros. Né? Mão, dedo, braço, perna, pé. E hoje foi banida. Então hoje nós estamos começando a perceber o que é o açúcar a nível inclusive da saúde mental. É um excitante, é viciante, ele vai entrar por tantas ramificações na nossa vida. A gente vai ter problemas de autoestima, porque o açúcar é inflamatório. Ele vai, mas é só um docinho. Aí o nutricionista vai falar o nível de inflamação do açúcar. Não compreendo muito bem, mas eu sei que esse docinho que inflama o corpo diminui a nossa capacidade de emagrecer, mas também vicia o nosso cérebro, abre receptores, da mesma forma que a nicotina abre, que outras substâncias abrem receptores te pedindo isso o tempo inteiro. Então eu busco aconchego nas situações de estresse da minha vida através de açúcar. Uma outra compulsão que nós temos, que é quando a gente está sentindo falta de algo em nós. A falta da presença de uma pessoa na nossa vida, a falta de uma ação, algo que a gente queria, um propósito. Esses dias eu vi um psicólogo bater com relação ao propósito. Não tem isso do propósito. Eu creio que temos propósito. E que quando a gente tem propósito na vida, a gente realmente consegue se deslocar das situações difíceis de uma forma mais rápida e melhor. Por eu saber que eu tenho pacientes para atender, pessoas que precisam de mim, muitas vezes, nos momentos mais tristes da minha vida, eu me levantava, me maquiava, me arrumava e eu tinha um tempo para passar por aquele luto, sem lembrar do luto, porque eu tenho um propósito. E o meu propósito é o amor que eu tenho, e eu tenho muito amor pelos sorrisos. Eu gosto quando as lágrimas saem e o sorriso vem, e a pessoa parece que tirou o pino da panela de pressão, ela alivia.
Quando ela desabafa, né? Então, dentro desses propósitos, quando a gente está com falta de propósito, quando a gente está com ausência de algo, nós temos uma compulsão diferente, que não é só o açúcar, pode estar embutido também, mas é o comer muito. Essa é a compulsão alimentar real, né? Não específica, mas é uma compulsão total, vamos colocar assim. A gente tem que encher-se completamente. A gente tem que se sentir totalmente cheio. Então você come para tampar. Porque enquanto o corpo está gastando para fazer a digestão, diversos outros hormônios, e hormônio e humor na medicina é a mesma coisa, Sim. diversos outros hormônios perdem a ação. Então a gente fica como se fosse no estado de latência. Você come muito e você para no estado de latência. Esse é um outro tipo de compulsão. E a terapia, ela vai entrar, a hipnose, ela entra rápido. Nesse estágio, como que ela entra de forma rápida? Ela entra imediato, cortando a ação. Imediatamente. Mas a gente tem que investigar qual é a sua falta. E qual propósito você pode colocar no lugar disso que te falta? Porque se tira alguma coisa, tem que colocar outra, né? Tem que ver qual que é o propósito para a pessoa não voltar. Quantas pessoas agora na pandemia superaram o luto porque mudaram suas vidas de uma forma tão bonita, né? Perderam filho, perderam mãe, e a partir disso criaram novos propósitos na vida. Como nós ainda estamos sofrendo esse momento da pandemia que nós tivemos, de ver o nosso mundo acabar. E nós criamos hábitos viciosos, né? Hábitos compulsivos dessa época que ainda estão reverberando hoje. Então, existe esse tipo de pulsão também, que a gente precisa se encher. Se você está engordando porque precisa se encher, está faltando algo na sua vida que o propósito pode lhe dar. Se existe um tipo de compulsão para doces, está faltando o acolhimento. Como é que você pode se acolher? O que você está precisando, que você pode se dar? Então, o doce entra nesse espaço, nesse lugar. E substâncias que entorpecem, as compulsões por substâncias que entorpecem, a gente quer desaparecer daqui. Você quer sumir. Hoje, eu digo assim, é maior o vício em medicamentos até do que no uso de drogas. Nós temos uma condição financeira melhor. Você tem ainda as drogas ilícitas em ação, onde você tem uma condição financeira mais baixa, mas as drogas lícitas subiram muito, onde você tem uma condição financeira melhor. Verdade. Então, você vai ao médico, você traz uma receita e você se entorpece. Mas junto com a sua receita, o seu psiquiatra te deu uma orientação de você procurar a psicoterapia. Só que as pessoas não querem. Não procuram. Infelizmente, tem alguns pacientes que são muito resistentes, né? As pessoas falam, isso é bobagem, eu vou chegar lá para conversar. Não, você vai chegar lá para uma coisa fantástica, confrontar-se. Terapia não é para gente fraca. É para quando a gente está fraco, para ficar forte. Você vai lá quando você está fraco, para você voltar à sua força, quem você é. Ela é constante, ela não deveria ser algo quando você está mal. Ela não deveria ser um encaminhamento do seu psiquiatra. A melhor coisa do mundo é a autoanálise. Eu saber quem eu sou. É a brincadeira do mineiro. Dom Covim, Proncovô. É o Covades, né?
né? Isso é o Quo Vadis, de onde eu vim, aonde eu estou, para onde que eu vou. Esse é o sentido da vida, não é diferente do propósito. O propósito é uma ação que eu tomo. Mas o sentido da minha vida é o meu Quo Vadis. Aonde você vai? Para onde? Qual o sentido do seu viver, né? É isso que a gente vai buscar na autoanálise. É óbvio que é mais fácil as substâncias, o açúcar, a alimentação, né? Mas quando a gente se conhece e a gente começa a ter autodomínio das nossas ações, e vamos tendo autodomínio inclusive do nosso corpo. Brincando de médico e monstro, eu fiz um propósito aqui com o Nando e emagreci aquilo que eu contei pra mim, né? Eu contei pra mim assim, bom, a maturidade vai chegando, a menopausa vai chegando, e isso é um assunto assim que é muito tabu, as pessoas não gostam nem de falar, né? Eu descobri com o ginecologista que a mulherada chega lá e fala, olha, eu quero menstruar. A gente briga com, né, com um ciclo a vida inteira. Quando você entra na menopausa, as pessoas falam, mas eu quero que pause os hormônios para eu continuar tendo ciclo, porque é uma coisa que vem para nossa mente, né? E aí eu contava uma história para mim que, não, eu engordei uns 6 quilos quando eu comecei a entrar no climatério. Eu estava contando uma historinha. Gente, psicanalista não é imune às coisinhas da mente. A gente cria... achando que não vai ter. Não, essa pessoa não tem um problema, não. A gente cria pior até. Entendeu? Psicólogo, psicanalista, cria mais coisa porque tem mais conhecimento, cria mais coisinha dentro da cabeça. E é mais difícil tirar. E aí eu falei, não, engordei por conta disso. Eu falei, gente, que mentira, né? Eu olho assim, minha madrasta magrinha, a pessoa já tá com, sei lá, 60 e tantos anos. Eu olho meu pai com 70 e tantos anos, magrinho. Eu falei, que história é essa que eu tô contando, que a gente envelhece, a gente engorda? Ai, não, é a idade. A idade engorda a gente. Entendeu? Os metabolismos lentos, né? Muita mentira que a gente conta, né? Eu vou falar isso, eu quero falar. Ele vai falar sobre isso, o nutricionista vai falar sobre essas O metabolismo lento e tal. Aí eu falei, não dá, né, gente? Pra estar no relacionamento com o nutricionista, olhar pra ele e falar, foi o metabolismo lento, né, amor? Ele olha pra mim e fala, o teu déficit calórico tá com problema. Aprendi até a palavra. Você tá comendo aí, não tá se exercitando. Aí resolvi entrar na dieta e fiz uma dieta. A gente fez uma dieta que eu perdi. Eu voltei, eu baixei. Gente, é a maior alegria do mundo, né? Eu sempre tive num peso entre 55 e 58 quilos. Quando eu desci a balança, que eu não tinha mais 60 quilos, eu me senti a Mulher Maravilha, eu me senti muito feliz. Mas o que eu enfrentei? Para eu entender o que os pacientes que fazem dietas restritivas passam. Eu enfrentei as minhas emoções na restrição. Eu tive uma consciência nutricional tão fantástica, tão legal, que assim, eu vi o quanto eu comia sem perceber. Então eu acredito sim que o paciente chegue para ele e fala, doutor, eu não como e eu engordo. Porque ele engoliu a memória, que ele estava comendo muito. Então fala, eu como pouco. Eu como tão pouco que eu estou engordando. Tem não sei o que está acontecendo. Ele engole a memória, ou consciente ou inconscientemente, mas ele engole a memória. Porque eu vou te dizer, hoje, quando eu me alimento, eu tenho a consciência que eu não preciso de tanta comida. A hipnose, ela entra, tem uma hipnose que a gente faz, que é a hipnose do balão hipnótico, né? Ou a bariátrica hipnótica, que é você diminuir a memória que você tem do tamanho do seu estômago. Então, você põe o seu estômago do tamanho de uma xícara, que deveria ser o tamanho do seu estômago. Você não precisa mais do que isso de alimento. Não tem fase de crescimento, só para os lados, né? Se a gente continuar comendo muito. Verdade. Então, eu preciso de uma xícara de alimento. Por que eu tenho essa necessidade enorme de
tanta comida no prato. Então, hoje, por exemplo, se tem pizza, ontem à noite foi pizza na casa com um nutricionista, gente. Se tem pizza, a minha consciência de que eu posso comer a metade, um pedacinho da fatia para eu saber o sabor dessa daqui, um pedacinho daquela para saber o sabor da outra, mas essa consciência eu tive fazendo a dieta restritiva. E aí eu olhei para um monte de emoção grudada, agarrada, que a gente tem. Tô triste, quero comer. Ai, não sei o que fazer, tô ociosa. Há uma alimentação por ociosidade. Eu não tô fazendo nada, eu vou fazer o quê? Vou comer. Abrir a geladeira para pensar. Só que a Vai gente comer não uma abre fruta, só a né? geladeira para Vai pensar. comer uma frutinha, uma passa. Não vai. Você vai abrir a geladeira, vai pensar em comer o chocolate que está na porta ali. Vai comer o chocolate que está na porta. E vai continuar sem pensar. Então, muitas vezes o corpo está requerendo uma ação nossa. Na ociosidade, ele está falando para você, você está ociosa, faz algo. Cria, seja criativo. Vai pintar um quadro, escrever um poema, fazer uma faxina no armário, doar umas roupas, né? Vai orar, vai fazer algo interessante na sua vida e você come. Porque vamos de novo para esse primitivo. Emoções primitivas. Essa é a base da compulsão. O que é uma emoção primitiva? Tudo aquilo que não amadureceu conosco. Então, eu vou contar um fato muito legal. Eu tive uma paciente que marcou um horário e de repente entrou um casal e eu não faço terapia de casal. Eu não tenho talento para terapia de casal. Cada um com o seu, né? Eu não seu tenho dom, talento né? para as almofadas voarem dentro do consultório, não tenho. Então, entrou um casal na minha sala, eu falei, gente, eu não faço terapia de casal. Eu falei, oi, tudo bem? Ele, olha, não, eu tô aqui rapidinho só para te mostrar uma coisa. E o homem tirou a roupa, assim, tirou a camisa dentro do consultório, né? E ele tava todo mordido. Mordido? Mordido, completamente mordido. Olha a boca novamente em ação, né? A gente tem a alimentação por raiva. Então, a boca estava em ação ali. E é o quê? Toda vez que ela tinha raiva dele, ela o mordia. Aí ele falou, dá um jeito nela, porque se não der, o casamento acaba. Eu falei, olha, é mais responsabilidade do que eu posso assumir. Mas eu vou procurar auxiliar e contribuir com ela. Quando é que você morde? Quando você tem uma criança de 2 anos, eu acho que até um pouquinho antes, lembrando agora da minha netinha, que está em fase de amamentação e às vezes ela morde a mãe mamando, né? Então 1 aninho, mas 2 anos é muito clássico. A criança, quando ela tem raiva, ela morde. Quando você vira para essa criança de 2 anos que tem raiva e morde e fala, que feio, agride, não ensina ela algo diferente para ela fazer com a raiva dela. Com certeza. O que ela vai fazer? Ela vai guardar, porque ela quer agradar a mamãe. Ela vai guardar a raiva dentro dela e guardando a raiva dentro dela, ela vai ter uma raiva primitiva. E a raiva, ela na verdade é uma potência de mudança. Toda vez que a gente sente raiva, todo o nosso inconsciente está vindo e dizendo, muda, Sueli. Tem algo potente para você fazer. Pega essa potência, essa intensidade que você está sentindo e muda. Só que na verdade, a gente olha para essa intensidade e fala, eu estou com raiva. E como você aprendeu a lidar com a raiva? Guardando. Que idade ela parou? 2 anos? Você vai morder o marido. Ah, ela parou com 6, 7 anos de idade? O que uma criança de 5, 6 anos de idade faz? Pega o brinquedo e faz o quê? Joga longe, quebra. Então você vai ver aquela pessoa que joga, atira as coisas contra a parede. Parou lá nos 6 anos. Parou lá nos 6 anos de idade. Mas esse fato da mordida, hein? É interessante, Nossa, né? Acontece tudo. E aí tem uma alimentação por raiva. Eu tô com raiva, eu faço o quê? Eu tenho que movimentar. A gente vai entrar em Reich. Você estudou sobre ele, né? As couraças da bioenergética.
a gente vai entrar num encoraçamento que existe aqui. Então, existe alimentação compulsiva por raiva. Eu estou com raiva de você e eu vou comer. Eu estou com raiva porque eu estou num período do meu ciclo e aquilo aumenta a minha irritabilidade. E quando aumenta a minha irritabilidade, essa couraça aqui, ela vai ser contida como? Comendo, porque senão eu vou morder alguém. Não é isso? Se eu não sei lidar com a raiva e eu tenho meu período cíclico, eu tenho uma intensidade de irritabilidade pré-menstrual, o que eu vou fazer? Vou ficar mexendo os dentes. Normalmente não vai dar para morder com quem eu trabalho, marido, filho, né? Eu vou morder comida. Então você olha essas pessoas se alimentando, elas não estão degustando, experimentando a vida. Elas estão realmente triturando suas emoções. Olha só, gente, que coisa fantástica. Para tudo tem uma explicação, Tem. né? A gente vai continuar esse bate-papo maravilhoso com a psicanalista Daniela Quinhões e daqui a pouco vai entrar o nutricionista e educador físico Fernando Castro. Tamo aí, tamo aí. A Daniela vai continuar falando sobre compulsão, né, compulsão alimentar, várias outras coisas também. E também eu quero que você dê umas dicas também para as pessoas que estão em casa, o que pode se fazer. Vai dar um presente também. E o Fernando também vai falar sobre obesidade, né, emagrecimento, como fazer para emagrecer, como fazer para comer bem, não morder a comida bacana e não morder. Não morder marido. Gente, a gente vai dar uma pequena pausa para tomar uma aguinha, tomar um café. E os comerciais também da rádio, tá? Fica ainda aí, continua com a gente. Vamos entrar aqui um pouquinho nos comerciais, tá, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tomar um café, se vocês quiserem sair para... Daqui a pouco. Ai, divertido, né? Quer mais um café? Eu vou querer um café também, junto com o meu Tomara que chá. seja bem mais quentinho. Ô, Su, você nunca fez uma entrevista com alguém tão falante? Não, olha, tá ótimo. Tá fazendo entrevista só com você aqui, do dia inteiro. Um cafezinho aí, ó. Eu posso passar um dia, não posso, filho? Olha o café, gente. Você põe pra mim, Ai, que por favor. gostoso. Eu posso passar um dia, não posso? Gente, a Daniela é muito calminha. Se vocês quiserem fazer uma sessão lá no consultório dela, ela vai passar depois o endereço, o Instagram. muito Daniela é bom. muito calma. Vamos ver se tem perguntas aqui. O pessoal quiser fazer perguntas aí, eu levanto aqui para ler. O pessoal às vezes manda no meu aqui. Vamos ver se tem alguma perguntinha. Mas a raiva é interessante. A raiva é interessante, é. A raiva é muito interessante, porque ela é uma potência fantástica mesmo de criar mudanças na vida Sim, da com gente. certeza, é. Deixa eu pegar aqui essa suquinha aqui. Esqueci de pegar a outra. Você quer um café? Você quer água? Aqui. Não? A sala aqui é bem friozinha, né? Ah, uma delícia, eu gosto. Por causa dos aparelhos, né? A Sueli não tem problemas nutricionais. Olha que mulher belíssima. Ah, Mas você Ela sabe tá que, sabendo de tudo, a nutrição, educadora física. mas você sabe que É, eu exatamente. estava fazendo mais atividade física, bastante, sempre treinei bastante, alimentação. Aí depois a vida dá uns percalços aí, a gente, Exato. né, eu comecei a comer muita coisa doce. E aí eu falei, Você queria não. ser aconchegada. Quase um período de muita coisa, né? Estuda isso, estuda aquilo, faz isso, faz aquilo. Aí eu comecei a perceber, mas eu tenho que voltar para atividade física como eu fazia antigamente. É um processo, a gente também tem que se respeitar. É um não ter Né? que. É
quando você escolher, né? Vou... acontece. Exatamente. Vamos voltar aqui as nossas... Acho que para você tem que vir pro lado de cá agora. A gente parou? Parou, né? Parou. Se quiser colocar ao vivo o seu no Instagram. Gente, vamos voltando aqui. A Daniela. Fernando agora vai falar um pouco, né, Fernando? E eu quero te perguntar, Fernando, como é que a gente faz para emagrecer? Como é que é? Como que o paciente chega no seu consultório? Como é que ele conversa com você? Se ele está com sobrepeso, ou às vezes não está nem com sobrepeso, mas está com estilo de vida sedentário. O que o Fernando vai indicar? Fernando, fala aí, você é educador físico, nutricionista. Bom dia, né? Primeiro eu estava aqui ouvindo a Dela falar e primeiro elogiar como fala bem, né? Fala bem, fala bem. Que eu ando aprendendo. É muito bom. E tenho essa inveja da capacidade dela de essa desenvolver o tema. desenvoltura. Não é a minha característica, mas vou tentar aqui aprender um pouquinho. Bom, indo um pouquinho para a minha história, né? Eu estava aqui ouvindo, a gente conversou um pouquinho off sobre as características pessoais. Foi muito legal ouvir a Dani comentar também da família, de tudo que a gente traz. E eu estava aqui pensando e lembrando, a OMS já define saúde como um completo bem-estar físico, mental e social. E durante a minha história aqui, lembrando, até quando você perguntou para a Dani por que ela foi para psicanálise, eu comecei a fazer um recordatório aqui. E bate bem com o que a gente estava conversando e do que a gente veio falar. Adolescente, eu estava um pouquinho acima do peso, um pouquinho gordinho. Comecei a fazer atividade, sempre fiz atividade física, mas nunca tinha encontrado uma atividade física que eu realmente me identificasse. Naquele momento eu encontrei a capoeira, luta, comecei a gostar e queria desenvolver melhor na capoeira. E aí, por causa disso, comecei a querer me cuidar e cuidar da alimentação. Então, a gente vê já esse lado social, que é o que a gente está comentando, do ambiente também. Então, que é uma coisa que eu acredito. O ser humano, ele não adianta eu mudar a alimentação dele se ele não mudar alguns outros aspectos, né? Se a gente não trabalhar outros aspectos. Por isso a parte mental, por isso a parte social. Ele pode ter êxito, mas talvez ele trilhe um caminho 2 vezes mais difícil, carregue mais pedra para chegar lá. Bom, mas dentro dessa história, comecei a cuidar da alimentação por conta própria, para poder melhorar. E lembrando de alguns casos também do lado social, né? Eu tenho uma irmã que naquele momento, era uma adolescente ainda, estava um pouquinho acima do peso também. E meu pai oferecia para ela, assim, vai no nutricionista, eu vou te levar. E ela não queria. Eu falava, eu quero, pai, me leva. Aí, não, você não precisa. E aí eu fiquei, por que eu vou no nutricionista? Aí depois, com o esporte e tal, meu pai, tá bom, te leva no nutricionista para melhorar o rendimento. Foi ali, gostei. E a atividade física também incorporei algum tempo depois, que hoje faz parte da minha vida. Me direcionei para o jiu-jitsu, sempre gostei muito de luta, o que eu pratico até hoje, há 30 anos. E sempre entendi essa relação entre atividade física e nutrição. E sempre como uma traz a outra, né? Como o estar bem é importante. E o lado social, que a gente estava comentando aqui, das influências, porque esses caminhos acontecem. Então, eu primeiro fui para o curso de economia, né? Seguindo também, falando do lado social, seguindo também o caminho do meu pai. Só que com 2 anos de curso, eu falei, cara, mas não tem nada a ver comigo, não é o que eu quero. E aí eu fui para onde eu gostaria de trabalhar, gostaria de entender mais, que foi a educação física. Então, meu primeiro curso foi educação física, e realmente ali eu encontrei uma paixão, tanto que talvez no primeiro ou segundo ano de educação física também fiz o vestibular para nutrição, que entra também ao lado social. Eu não tinha menor pensamento de fazer nutrição. E algum amigo comentou da faculdade de educação física, falou, estou pensando em fazer nutrição. E aí Maria vai com as outras, eu falei, pô, então vou fazer também. E a mesma coisa em relação a uma pós-graduação em fisiologia, os amigos, o lado social que você está tirando as ideias. Então, fiz educação física e quase concomitantemente também o curso de nutrição e trago esse caminho. Então, eu tenho essa visão muito integrada
do ser humano, do bem-estar físico, de fazer atividade física, cuidar da alimentação, ter o lado social, ou seja, não adianta você achar que, ou adianta, né, como eu falei, mas vai carregar mais pedra, que você vai conseguir um caminho se você está andando num ambiente completamente oposto àquele caminho. Né? Então você tem que ter, na verdade, o lado social e tem que saber aonde você está inserido, do que você quer chegar, o que você quer alcançar. Então existe o lado social e existe, do que a gente vai conversar mais hoje aqui, sobre o lado mental, que é uma coisa que eu venho identificando mais em consultório hoje, acho que em todas as áreas. A gente tem uma rotina hoje muito corrida, a gente tem a necessidade por ter recompensas rápidas, né? As gerações inclusive vem mudando em relação a isso, e fazendo com que a gente fique cada vez mais prestando atenção no externo, por exemplo, no celular. E aí vai para a academia, mas está na academia, enquanto espera, você já está no celular, você não pode ficar um tempo sem olhar o celular. Você está comendo, você não sabe nem o que você comeu, como a Dani comentou, por exemplo, do paciente. Às vezes é uma malandragem dele, e às vezes ele realmente nem se dá conta que comeu, ou a quantidade do que comeu. É porque a gente está tão focado no externo, a gente esquece de identificar, como a Dani comentou, as nossas emoções, identificar as nossas necessidades, identificar realmente o que a gente tem de necessidade, o que pode estar atrapalhando. E acredito também que, na verdade, existe uma integração. Claro que é diferente o corpo, é diferente a mente, mas existe uma integração entre ambos. Então, da mesma forma que uma interpretação mental ou psicológica de alguma situação pode interferir na sua alimentação, nos seus hábitos de vida, o oposto também acontece. A alimentação correta, ela pode te ajudar a sair do estado mental também, ou entrar no lado positivo ou negativo do estado mental. Então, existe sempre essa relação. Também lembrando do lado social, você tem que estar num ambiente que te favoreça essas mudanças. Então, o emagrecimento, ele vai, primeira coisa, aí é a parte fisiológica, ele vai vir de uma relação matemática, até eu diria, que é o déficit calórico negativo, ou o que a gente chama de déficit energético. Eu tenho que gastar, eu falo sempre isso em consultório, eu tenho que gastar mais energia do que eu estou consumindo. Vejo até algumas questões de outros nutricionistas que eu encaro até como marketing, se for o caso a gente fala um pouquinho, mas essa é a única condição. Eu falo no consultório que essa é a única condicionante. Eu tenho que gastar mais energia do que eu estou consumindo. Obrigar o corpo a gastar a energia que ele tem ali acumulado. Maneiras de fazer isso existem várias. Então aí a gente tem que entender o paciente, tem que saber. Eu gosto muito em consultório, na anamnese, pegar um recordatório dele de um dia de alimentação, um dia de rotina, para entender inclusive qual é a relação dele com a comida. Quando que ele come, que hora que ele come, por quê. Né? Então, entender todo esse lado. Mas o emagrecimento é o déficit calórico negativo. Maneiras de chegar a isso existem várias. Eu posso tentar aumentar, entender o paciente e ver que ele não tem uma frequência de atividade física tão boa, que ele precisa estimular o gasto calórico. Pacientes que às vezes têm que reduzir a alimentação. Mexer nas duas pontas aqui dessa conversa. Mas distribuir mais alimentação, ou comer menos, ou fazer jejum. Estratégias, a gente tem milhares de estratégias. Mas o que interessa em relação a condicionantes para o emagrecimento é déficit energético negativo. E aí entra essa questão também das emoções, que é o lado, que eu costumo falar que é o lado... o nutricionista, ele vai ter o lado técnico. Ele vai entender quanto o paciente gasta, como é que está a fisiologia desse paciente, o que eu tenho que fazer pelo lado técnico. Mas um suporte multidisciplinar, trabalhar com alguém, ou caminhar para uma profissional competente, um psicanalista competente, faz com que esse paciente ele tenha como colocar as emoções dele a favor daquilo que ele quer alcançar. Ou seja, ter um caminho fisiológico ali determinado, mas não deixar que outras interferências atrapalhem esse processo. Eu acho muito legal essa combinação que a gente sabe que tem, né, da saúde mental com a saúde física, porque na maioria das vezes, quando a pessoa ela está um pouco acima do peso, o emocional dela está, de uma certa forma, bem prejudicado. Né? Então, ela vai lá, não come, ou ela vai lá, come muito, ou ela não faz atividade física, ela começa a se boicotar. Né? Então, por isso que tem que procurar um profissional.
né? Fernando, assim, as pessoas que chegam para você lá, elas já chegam com medo, assim, da dieta? Fala assim, Bom, acho que quem chegou lá, no seu consultório, a pessoa chega lá e fala, não, olha, deixa eu te falar, eu não quero comer só alface, eu gosto de comer um docinho, eu gosto de comer à noite, que é o grande problema, que é à noite. Não A pessoa é. chega à noite, Não. tem aquela vontade, mas ela chega no seu consultório e você fala, não, agora você não vai fazer mais nada disso. Não. Como é que é? Para a pessoa, quando ela te procurar, os nossos Bom, então ouvintes, vamos lá. telespectadores. Se ela tem medo, eu não sei, mas se ela já chegou ao consultório, já é um bom sinal. Ela Isso. pelo menos está tentando enfrentar os problemas que ela julga ter ou que ela quer melhorar. Sim. Então, se ela tem medo ali, eu não sei. É. Mas realmente, existem alguns pacientes que trazem algumas questões e eu costumo comentar que são, em vários aspectos que a gente pode conversar aqui, que são meias verdades. Né? Então, por exemplo, a gente não comer à noite. Isso não existe. O que interessa é aquela primeira condicionante que a gente comentou de déficit calórico. Ou seja, se você busca emagrecimento, por exemplo, você tem que ter um déficit calórico. Sim. Então, se você comeu, por exemplo, aqui 1.000 calorias à noite, mas não comeu nada ao longo do dia, não que isso esteja certo. Né? Isso possivelmente vai te trazer algumas consequências. Mas se você comeu 1.000 calorias no dia, você vai emagrecer. Não é porque você comeu à noite. Então, é um pacote completo entre quanto você gastou, como é que foi dividida a sua alimentação. Tem paciente que tem necessidade de comer à noite. Tem paciente que talvez não tenha essa necessidade. A maioria das pessoas não tem essa necessidade de comer à noite, né? Isso eu acho que já vem de uma questão que é aquele momento que você relaxa, né? Pela Exatamente. correria do dia a dia. E eu, quando estudava educação física, eu ouvi um termo de um professor falando da síndrome do descondicionamento físico. Eu não sei se esse termo continua sendo usado, mas eu realmente guardei isso, interiorizei essa questão e trago muito em consultório, que diz o seguinte: se a gente retroceder até nos nossos momentos de vida, talvez até em gerações, nós tínhamos hábitos de gasto calórico mais frequentes, mais efetivos. Vou dar um exemplo pessoal também, aquele lado social, né? Era pequeno, meu pai me acordava ali às 6 horas da manhã, dava um dinheiro, falava, vai na padaria. Então eu tinha que andar ali 10 minutos para a padaria, comprar o pão, voltar. Então eu já gastei ali. E aí qualquer coisa que você tinha que fazer, tudo bem que tinha um elevadorzinho, mas você podia andar de escada, você queria comer alguma coisa, você tinha que se deslocar até algum lugar, então fazer a sua alimentação. Então você tinha um gasto calórico mais frequente, mais efetivo. E essa síndrome, esse professor explicou lá, e eu realmente concordo com ele, que à medida que o tempo vai passando, primeiro, a gente vai se dando mais conforto. Né? Então fala, poxa, hoje eu tenho uma coisa, eu não trabalhava, era um menino lá de 10 anos de idade, agora eu já trabalho, tenho meu dinheiro, quero comer um negócio que me faz bem, que eu possa comprar, que eu posso pagar. Que eu quero ter meu prazer aqui com a alimentação, então eu vou me dar mais conforto. E esse conforto, como a Dani explicou, por exemplo, ele vem muito também do lado emocional. E não necessariamente me dar conforto é um alimento saudável. Então a gente acaba saindo, pode sair da alimentação por essa via. E aí a síndrome do descondicionamento físico também está cada vez mais sedimentado na minha percepção. Quando a gente vê, por exemplo, fazendo essas correlações, que para eu comer alguma coisa lá quando eu tinha há 20 anos atrás, vamos nem colocar a idade, talvez há 20 anos atrás, se fosse para a família comer alguma coisa, ela tinha que se arrumar, tinha que ir a um restaurante, ter uma movimentação para aquilo. Se eu queria comer um pãozinho, eu tinha que ir à padaria caminhar, comprar, voltar e comer esse pãozinho. Hoje, dentro desse quadro social, a gente percebe que a gente talvez não precise nem se movimentar para mais nada. É o iFood. A gente compra um alimento para trazer em casa, entregar, até tem aquela polêmica se o entregador sobe ou não sobe, né? Não vou me meter nisso. Mas, então a gente pede o iFood. Por outro lado, a gente, por exemplo, nesse grau de comparação, a gente queria ver um filme, a gente ia ao cinema. Agora você liga ali também, coloca um aplicativo em que você vai ter o cinema. Então você comeu, você sai de casa, você viu um filme, você sai de casa. Você, se quiser sair, você pegou o elevador, entrou no carro, já passou no drive-thru também, entrou. Você não teve um gasto de atividade física, de movimentação muito pequeno. Então eu realmente guardei esse conceito e eu cada vez vejo que isso acontece mais. Verdade. Então é a síndrome do descondicionamento físico. E aí, o quanto
como o emagrecimento, essa relação entre o quanto gasta, é sempre uma relação, eu falo sempre em consultório. Não adianta saber o quanto come e nem saber só o quanto gasta. Eu posso gastar 5.000 calorias no dia e comer 10.000 calorias. Não vou emagrecer nunca. E o oposto também acontece. Então, esse é um primeiro entendimento, é uma relação. Não adianta ter um lado da corda só. Né? Então, é por isso que eu digo que, às vezes, alguns pacientes têm que aumentar essa atividade física, alguns pacientes, né, falando de emagrecimento, a gente tem que diminuir a alimentação, ou as duas coisas. Olha aí a dica, hein, gente? Né? Então, é sempre uma e relação. malhar mais. É sempre uma relação entre o consumo e o gasto, enquanto estou gastando. E aí, realmente, estratégias para chegar lá, a gente tem que entender o paciente. Você acha que as pessoas estão mais ansiosas agora? Quando chega no seu consultório, você já percebe essa ansiedade para comer muito ou comer pouco? Porque tem isso também, né? Tem gente que não come muito. Não come. Tem gente que não come. Percebo cada vez mais. Percebe? Percebo cada vez mais, assim, dos dois lados, né? Uhum. Quanto da corda. Tanto o paciente que quer emagrecer, como um paciente que às vezes até talvez precisa ganhar peso, precisa comer mais. Sim. Né? Então esse lado mental é muito forte por essa questão. Então realmente percebo hoje que pela correria do dia, essa falta de autopercepção, né? de como você é, o que realmente você está precisando. Se você está conectado consigo mesmo, ao invés de estar conectado no ambiente, conectado com o mundo externo, para se conhecer. Mas realmente quadros de ansiedade e outras compulsões eu percebo cada vez mais em consultório. E aí existem duas questões. Como a gente comentou um pouquinho antes aqui na conversa, e não há demérito nisso, só que talvez não seja o melhor caminho. Às vezes o paciente ele quer ser emagrecido, que é diferente de querer emagrecer. Querer emagrecer você tem um custo para aquilo. Você tem que se dedicar, você tem que ter o seu esforço para aquilo. Mas normalmente a gente, talvez por várias áreas, a gente busca o caminho mais fácil. Então talvez o paciente pense num profissional, como um endocrinologista que possa prescrever um medicamento, uma farmacologia, que o nutricionista não tem essa competência, mas talvez ele não faça o outro lado, que ele se dedicar. Então a gente quer muito a facilidade, né? Ele também pode explicar mais sobre isso. Sim. E a gente incorpora essa questão, o paciente primeiro quer ser emagrecido. E tem uma frase que eu acho que é uma música da Blitz, né? Que também guardei muito, que diz o seguinte: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Então a gente quer o benefício, Sim. mas talvez não queira a adaptação que a gente precisa para alcançar determinado benefício. E eu vejo isso realmente muito em consultório, como essa parte mental está influenciando demais nas escolhas. Que costumo falar também, para ter uma dieta, a verdade é que você não precisa de mim, não precisa do nutricionista. Você abre o Google, digita o que você quer e você tem a sua dieta ali. A diferença é que você não sabe o que você está fazendo. O nutricionista, na área de nutrição, ele estudou para aquilo. O psicanalista, na área mental, estudou para aquilo. Exatamente. Então a gente aplica o que eu costumo falar em consultório, uma cientificidade. Eu sei por que eu te prescrevi determinado alimento, eu sei por que você está comendo determinado horário, e se, pelo menos na teoria, aquilo está certo ou errado. E à medida que o acompanhamento vai acontecendo, eu vou conhecendo também melhor esse paciente, sabendo o que é teoria e o que é prática. Mas eu, dentro dessa questão, costumo falar, então, para ter uma dieta, você não precisa de um nutricionista. Abre o Google e pega lá. Agora, se você vai passar mal, se você vai perder massa muscular, se você vai alcançar o seu objetivo, se você poderia estar num caminho 2 vezes mais fácil, isso você vai saber. É verdade. Então, isso é a importância de ter uma cientificidade no que você está fazendo. E o Nando tem uma coisa interessante, que ele é um nutricionista esportivo, então se você vai fazer hipertrofia, você precisa de um acompanhamento diferente Bem ainda, diferente, né? Até para você não sobrecarregar seu corpo também, tomando todos os suplementos que você achar no lojinha ali da esquina. Que você viu no Google, que vai ser bom. Além de, assim, sou educador físico também, né? Então, só sabemos, assim, então a atividade física, eu estudei ela mais a fundo também. Sim. Foi inclusive a minha primeira formação. E aí fui para a nutrição exatamente porque educador físico adora prescrever suplemento de forma errada. Exatamente, não pode. Fazer dieta também, né? Fazer dieta e vender dieta. E eu costumo falar assim que ele faz isso porque ele não põe o dele ali embaixo, né? Na hora que der um problema e tiver o dele ali embaixo, Não tem um CRM dele e lá, né? aí é muito fácil prescrever. Mas eu até por
acho que por educação, eu segui nos hábitos do meu pai, falei, não, se eu quero prescrever uma coisa, eu tenho que estudar para isso. Com certeza. E aí foi que eu fui para a nutrição como segunda formação. Vocês formaram como perfeito, porque, né, educador físico, nutricionista e psicanalista. Então, um manda pro consultório do outro. Esse é o plano. Esse é o plano. Claro, né? A gente, na verdade, a gente está criando um trabalho, até falamos um pouquinho sobre isso, a gente está criando um trabalho por compreender a necessidade que as pessoas têm de realmente olhar esses dois lados, e a gente está querendo trazer um trabalho diferente, humanizado. O paciente chega para a nutrição, mas que ele também receba todo esse aporte psicológico, né? Esse aporte dentro da mente dele, terapêutico mesmo. Ou o paciente chega para mim com uma compulsão alimentar, que ele também tenha, o aporte do Fernando, né? Claro. Porque ele, por exemplo, também, além de ser um nutricionista esportivo, ele também é ortomolecular. Então, quantas vezes nós temos um desarranjo dos nutrientes dentro da gente, dos minerais dentro da gente? E isso leva a gente a uma alimentação que excita. Existem alimentos que são excitantes. Se você tem ansiedade, entendeu? E você tem uma alimentação que diminua a substância que está entrando no seu corpo e que tranquilize mais você, é fantástico. Às vezes você está lá linda, magra, fantástica, malha todo dia, tudo isso, mas tem um nível alto de ansiedade. E nós somos aquilo que nós comemos também, né? Isso que eu estava comentando, inicialmente, talvez eu tenha me perdido um pouquinho, que você me perguntou o que eu percebo, acho que foi a Dani, não sei o que eu percebo mais em consultório hoje. Sim. E uma das coisas que eu vejo, estando o paciente bem mentalmente ou não, eu costumo falar em consultório que é um casamento equivocado. Assim, às vezes você quer um objetivo e por não procurar ou tentar fazer por conta própria, não escolher bem os caminhos para aquele objetivo que você quer. E às vezes eu costumo falar em consultório que há uma falta entre o casamento entre o seu desejo e a sua alimentação, por exemplo. Ou da sua alimentação e da sua atividade física para aquilo que você quer alcançar. Ou dos seus hábitos e aquilo que você quer alcançar. Então, unir essas pontas. Né? Então, a gente percebe que às vezes... E como se realmente... Até interrompi um pouquinho a Dani, como se relaciona. Como se interrelaciona. Sim. Como da mesma forma que um paciente ansioso, ele não adianta ter uma dieta tecnicamente perfeita, porque ele não vai seguir. Se da mesma forma também um paciente que procure um determinado profissional, seja o médico, seja o psicoterapeuta, seja o psicanalista, ele pode ter deficiências nutricionais que impedem aquele resultado. Então tem também todo esse lado, e aí a ortomolecular ela é muito boa por esse lado, o nutricionista ele já entende bastante disso. A ortomolecular, na verdade, é uma maneira de você entender um pouco mais sobre as relações sobre micronutrientes e macronutrientes. Mas em como alguns suplementos podem também fazer a via reversa, podem ajudar esse processo. Mas até nesse ponto eu considero que é uma ajuda. Se você não for lá numa base e buscar o que está acontecendo, realmente fica um pouquinho mais complicado. Você estava falando sobre quando eu citei da pessoa que come muito à noite, aí você falou, eu quero fazer uma observação sobre as pessoas que comem muito à noite. Não é nem sobre as pessoas que comem muito à noite, é mais ou menos sobre as pessoas têm um hábito, nós falamos coisas e nós nos programamos pela nossa fala ou por aquilo que ouvimos. Você escuta algo de alguém que te dá credibilidade, o que você vê? Isso é verdade? Porque essa pessoa tem credibilidade para mim. Sim. Então, isso passa a ser uma verdade para você. Então, há falas nossas que a gente fica se programando. O cérebro da gente é como um computadorzinho. Ele está sempre recebendo informação e essa informação vai começar a validar ou não o seu caminho. E uma das coisas que a gente diz sempre, outro dia até estava conversando sobre isso, que a pessoa chega e ele falou, nossa, eu já atendi um paciente e ele falou, não como isso, não como isso, não como isso, não como isso. E ele está sentado lá fazendo a dieta do paciente pensando, como faço a dieta desse paciente? Né? Não come isso, não come cenoura, não come alface, não come tomate, não come nada. Ele come o quê? Doce, açúcar, macarrão, né? Pão.
como que se faz a dieta dessa pessoa? E aí a gente tem uma fala que é interessante, que os ouvintes podem começar a incorporar e se perguntar: quando foi que eu dizia que eu não comia brócolis? Quantos anos eu tinha? Quando eu provei brócolis e falei, não gosto. Porque às vezes isso aconteceu comigo com 4 anos de idade, 5. Eu jogava... gente, olha que coisa, eu vou me denunciar. Fala a verdade aí. Agora, não é? É agora. Eu jogava carne seca do feijão atrás do sofá. Meu Deus do céu, gente. Minha limpada era cheia de carne seca lá. Coitada da Priscila. E eu falava, Carne não seca tá como gostoso. carne seca, eu detesto carne seca, eu não suporto carne seca. E passei um tempão da minha vida falando isso. Hoje você gosta, Hoje eu como. tá vendo? Hoje eu gosto, porque o paladar é algo que a gente vai adaptando ao longo da vida. Exatamente. E outra, é um comportamento, Sim, vamos é um junto. comportamento também social. Né? Que, por exemplo, na nossa cultura aqui, a gente acordar no café da manhã e comer um arroz, um feijão, uma carne, não vou dizer que hoje é impensável, mas é muito raro. É. Né? E, por exemplo, existem culturas, como culturas mais orientais, em que você acorda e tem uma refeição forte ali dos alimentos que a gente normalmente aqui come durante o almoço. Né? Então a gente tem um hábito, por exemplo, da cultura americana, ocidental, que você faz ali um café da manhã 8 horas, 9 horas da manhã e vai almoçar, né? Então eles chamam lá do almoço, talvez 4 horas da tarde. Então tudo isso é cultural, por exemplo, em países como a Coreia, eles gostam de comer um cachorrinho. Aqui pra gente é impensável. É. Na Índia eles têm a vaca como um animal sagrado, não comem carne de boi, de vaca. Então tem hábitos culturais dentro disso. Né? E aí vai daquilo que a gente estava comentando sobre o meio. O meio que você está vai te levar também a alguns determinados caminhos. Né? Então essa questão sobre alimentação é muito lado social também. Essa programação toda que vai entrando dentro da gente, né? Aí a pessoa chega para você e fala assim, mas doutor, eu não gosto de abóbora, eu não como abóbora. E aí quando você pergunta para essa pessoa, quando foi a última vez que você comeu abóbora? Ah, eu tinha 6 anos. Você é a mesma pessoa de 6 anos de idade? Os seus propósitos são o mesmo? Você está buscando a mesma coisa? Você está buscando hoje emagrecer? Você está buscando ter um corpo diferente? Né? Então a gente pode mudar isso. Nós, como vamos brincar, né? Não somos árvores, não estamos presos num lugar só. Nós temos fluidez. Libera a mente para ter fluidez. Libera a mente para receber informações. Tira o eu não gosto e permite. Se permite. Às vezes seu corpo vai fazer uau! Que maravilha. E a mente fala, eu não gosto, mas o corpo faz, que delícia, né? Tá entrando aqui um alimento que eu não pensava que pudesse ser me fazer tão bem. E aí olha como também esse alimento entra na emoção. Quando você lida com um nutricionista que também é ortomolecular, que também vai olhar, né, as peculiaridades dos micronutrientes em você, né, é um outro universo de cortina para você experimentar, porque a alimentação é uma questão de degustação, ela é experimento. Olha que interessante, a minha netinha tem 1 aninho. E ela estava descascando a parede. Eu até brinquei com a minha filha. Falei, meu Deus, virou pedreira, porque ela destruindo a casa. O bom é que ela não está comendo, né? Aí ela está comendo. Aí ela começou a descascar e ela já tirou um pedação da parede. Eu falei, é um tatu essa criança, gente. Cuidado quando levar lá em casa para ela comer a parede. E aí a pediatra virou e falou, ela está com deficiência de ferro. É a deficiência de ferro. Né? Exatamente. Olha que interessante. Eu estava falando com uma pessoa sobre isso ontem, que ela falou, eu estava Essa inter-relação grávida e entre o que comendo come e as emoções. tijolo. Eu falei, isso aí era deficiência de ferro. Não era desejo, é deficiência de ferro. Então tem uma explicação essa coisa. Aí o cachorrinho também não rói a parede, come. Aí meu filho me mostrou, mandou uma foto, falou, mãe, olha aqui, ó, o cachorro comendo a parede. Eu falei, olha, a pediatra da Isis mandou dar ferro pra essa cachorra, ela deve estar com deficiência de ferro. Só fazer uma adenda aqui, por exemplo, nutricionalmente, como eu enxergo isso aí. Eu acho que a gente tem que respeitar o paciente. A gente tem que entender o que o paciente tem de hábito. Por exemplo, eu ia até brincar aqui que eu não estou preocupado se ele come abóbora, se ele não come abóbora.
que a gente tem, como eu enxergo a nutrição, a gente tem grupos alimentares. E o que é importante é que esse paciente tenha algumas preferências dentro de determinados grupos alimentares. Então, tem situações em que você pode adaptar, pode respeitar um paciente que quer comer um docinho, ou que quer ter um outro tipo de alimento que não seja mais o mais indicado, mas dentro de um quadro geral ele está ali com uma boa combinação, né? E há momentos também que realmente não é possível. E se eu falar que, por exemplo, não, vai lá que eu vou te dar uma dieta de pastel e chope, muito homem vai querer ir lá, mas não vai ser possível, desculpa, não vai dar. Então existem adaptações que a gente tem que cumprir. Por isso que essa frasinha que eu falei, gosto muito, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então a gente tem que buscar, mas entender o paciente, por que ele come em determinado horário, será que dá para deixar isso aqui? Isso compromete a alimentação dele? Ele vai realmente... Então saber muito jogar com esse lado social, inclusive. Qual é o propósito, né? Olhar para esse propósito desse paciente, né? E é nesse momento, por exemplo, da deficiência do ferro, que aquela pessoa que, aí eu vou falar emocional, tá? Aquela pessoa que não gosta de feijão, quando ela come, ela fala, ai, o nutricionista me mandou comer feijão, tô comendo feijão aqui, mas não tô gostando. A mente dela tá contando essa história para ela. Mas o corpo tá fazendo, uau, que delícia! Ai, ferro, tá entrando, eu não tenho que comer o tijolo, eu não vou ter que comer a parede, entendeu? Eu tô realmente, o corpo tá recebendo aquilo que ele precisa. O corpo tem uma consciência própria. Eu gosto muito, a gente está falando de psicanálise, mas eu tenho uma visão, sempre tive uma visão muito biológica. Eu gosto muito de Reich também, gosto muito de Lowen. Então eu também olho muito essa parte da bioenergética, eu gosto muito de olhar para o corpo. Qual é a reação do seu corpo? Às vezes a gente vê corpos lindos, maravilhosos, né? Mas como que a mente está entrando dentro desse corpo, né? Porque existe o outro lado. Porque a gente fala das compulsões, das necessidades, mas existem as obsessões, né? Às vezes você está obsessivo num processo de emagrecimento, já está ali, sei lá, 15% de gordura, não sei qual é o limite, secundando, e a pessoa vai procurá-lo porque ela quer emagrecer mais, porque ela pegou aqui, tem mais uma gotinha aqui de gordura, né? Que aí a gente tem o outro lado dos processos alimentares também e a visão do corpo, Isso. né? Até acho que eu deve estar se referindo, teve um caso que eu comento que talvez tenha sido uma das poucas vezes que eu me recusei a atender um paciente, era um caso desse, era uma paciente anorexica, que estava com um peso já muito baixo, percentual de gordura muito baixo, mas ela, como anorexica, não se enxergava assim. E ela procurou, no caso, para baixar mais percentual de gordura. Acho que é uma das únicas vezes, talvez, que eu falei, não tenho condições, isso aqui eu não vou fazer. Assim, eu não vou te atender para piorar a sua saúde. Né? E essa relação realmente entre autoimagem, como a pessoa se enxerga. E eu estava aqui lembrando, inclusive, sobre um estudo que eu fiz há algum tempo atrás. A gente realmente, esse mundo corrido hoje, algumas situações trazem questões relativamente novas para a gente. Então a gente vê com os aplicativos sociais, com o Instagram, com o Facebook, pessoas que se tornam celebridades em determinados assuntos. E a gente às vezes para seguir sem um pensamento crítico sobre aquilo que está sendo falado. E nesse estudo eu tive uma percepção muito interessante, que é o pensamento dogmático. Ou seja, se o Fernando de uma hora para outra faz sucesso com um site de educação física, um Instagram de educação física, eu posso falar a coisa mais errada do mundo em relação a essa determinada atividade física, mas como foi o Fernando que falou, deve estar certo, que ele é famoso. Então a gente às vezes perde o lado crítico também, de racionalizar, raciocinar em determinadas situações. Então isso eu vejo também acontecendo muito, o pensamento dogmático. Então existem consultórios também, graças a Deus não é em grande escala, mas quem já te procura porque quer um determinado caminho, aproveitando que você pode oferecer de cientificidade, fala assim, não, mas fulano falou tal coisa. Fulano, a princípio, não é ninguém que tenha sido validado, eu costumo falar isso, diploma não é garantia de qualidade nem nada, mas é uma garantia que a pessoa se submeteu a determinada avaliação para saber se ela está apta para um trabalho. Então, só essa é crítica. Então, às vezes,
procura ou ouve uma celebridade que não demonstrou nada para estar ali ensinando alguma coisa. E isso era muito interessante, que é o pensamento dogmático. Como fulano falou, e ele é famoso, automaticamente se torna verdade, sem a capacidade crítica de realmente analisar se aquilo é verdade, se aquilo tem aquele caminho para correr. Então você vê como esse lado realmente social, ele interfere demais em todas as relações, como eu comentei um pouquinho antes da definição da OMS, da Organização Mundial de Saúde, sobre o bem-estar físico, bem-estar mental e social. Então essa relação. Isso é tão engraçado, porque essa fala sua foi bem oportuna, que às vezes as pessoas chegam no consultório de um profissional e já, às vezes, o profissional fala alguma coisa, né? E ele já fala, não, mas o outro profissional falou isso, questiona, né? Isso acontece muito, ainda mais agora, com as redes sociais. A gente tem uma coisa até difícil nas redes sociais hoje também, né? Que é assim, você tem lá, perca 15 quilos em uma semana, toma aqui esse negócio aqui, compra aqui a dieta por R$ 9,99, faça você mesmo em casa, né? Faça o exercício você, paga aquele aplicativo. Gente, eu vou confessar que eu comprei um curso de hipnose para entender o que as pessoas vendiam nesses cursos. Existe um processo da hipnose muito interessante que é chamado ab-reação. Quando você volta uma pessoa da hipnose, você pode desligar partes dela, tá? Então, você tem que voltar com ela para o processo hipnótico e relaxar essa pessoa novamente para que ela se concentre de novo ali em todo o corpo, tudo. Sim. E as pessoas vendem, assim, emagreça com hipnose por R$ 97. Eu vejo muito isso, porque como eu trabalho com hipnose, a inteligência dos algoritmos me manda hipnose o dia inteiro, né? Exatamente. E aí, o que eu percebo, né, comprei um curso desse de R$ 97 para ver o que eles vendem. E eu falei, gente, tá certo, tudo bem, tá bonitinho até o negócio, mas e se a pessoa tiver uma ab-reação aqui dentro, né, como é que ela vai sair sem um acompanhamento, sozinha, né? Então, isso é sério. Como é que a pessoa... A gente viu uma vez uma reportagem, há uns meses atrás, de uma menina que morreu comendo frutas, né? Fazendo uma dieta de comendo Muito só restritiva frutas. só com frutas. Eu não me lembro exatamente qual era a dieta, mas teve um caso desse. Realmente, acho que era uma dieta muito restrita. Além de ser só uma dieta à base de frutas, ela tinha valor calórico muito baixo. Exatamente. O cuidado, tenha cautela realmente com o que você está vendo na internet. A função do profissional é exatamente ele poder te apoiar integralmente. Ele vai te apoiar integralmente. A consulta pode ser online, a consulta pode ser presencial, isso realmente está tudo bem. Mas você tem o olhar de uma outra pessoa. Com certeza. Que está ali. O nutricionista vai examinar você, vai ver seu sangue, todas as suas taxas metabólicas, como isso está, para que ele possa pontuar você. Um psicoterapeuta, um psicólogo, um psicanalista, ele vai avaliar você também completamente dentro do conhecimento que ele tem, né, para saber que caminho ele faz contigo. Quantos pacientes eu já olhei e fiz assim, eu brinco que levanta a máscara, olha e fala, meu Deus, não tem nada embaixo, tampa e deixa aquela pessoa nem mexe por muito tempo. Eu vou ter que construir uma estrutura nela para tirar o espinho da pata, porque se eu tirar o espinho da pata, ela vai desfalecer. Vai desmoronar. Entendeu? Então eu preciso deixá-la como ela está, reestruturar ela para depois movimentar aquilo que fere. Então não é assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer tal escolha. E a gente vê as pessoas, às vezes, ela vai procurar um processo terapêutico porque ela está sem propósito. Eu digo que eu já melhorei a vida de pessoas dependentes química porque conseguimos achar a vocação dessa pessoa. É lindo isso. É muito bonito. Quando ela encontra o propósito de vida dela, né, aonde... Eu diria com muita força essa frase mesmo, para que Deus a trouxe?
como ela foi criada como um ser único. E sendo criada como um ser único, quais são as vocações, os dons que estão dentro dela, e quando isso vem para fora, ela se reajusta. Quando isso vem, a gente tem uma relação com o corpo diferente. Quando o seu alimento é sagrado, você tem uma relação com a alimentação de outra forma. Quando você é grata por aquilo que está à sua mesa, quando você olha o que já está preparado no banquete divino de Deus ali fora para que você se alimente, você não briga com a cenoura, você não briga com a abóbora, com a alface, você não discute com isso, entendeu? Você simplesmente ingere isso em gratidão na sua vida. A alimentação é o ato mais belo de amor que a gente pode ter conosco. Quando a gente se nutre, a gente está se amando. Mas não são duas pulsões? Vida e morte, eu também posso nutrir de uma forma, envenenar-me com o alimento, né? Eu posso entrar em envenenamento. Uma frase de Paracelsus, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Vai aquela questão sobre o equilíbrio. Então, talvez uma coisa em pequena dosagem faça bem, em grande dose já não vai te fazer tão bem. Com certeza, E assim, olha, a conversa está ótima, né? O pessoal está assistindo ali bastante, as pessoas estão ouvindo aqui. Eu queria que você desse uma dica, Fernando, assim, porque é lógico, para cada pessoa, gente, é uma dieta, para cada pessoa é uma recomendação, mas sempre tem aquelas dicas assim que é geral, né? A pessoa chega lá, ou então a pessoa que está assistindo, que está ouvindo, que ainda não te conhece pessoalmente, ainda não marcou a consulta com você, mas já quer começar a mudar a partir de hoje. Porque essa coisa da mudança é escolha. Né? Então, hoje eu escolho mudar. Né? Hoje eu vou escolher ser uma boa pessoa, hoje eu vou escolher começar a dormir melhor, me hidratar melhor. Você sabe que eu sou profissional da saúde também, né? Da educação, saúde, e eu comecei a perceber que eu não estava bebendo muita água. Eu nunca fui muito adepta a beber água. Só bebia quando eu estava treinando muito. Aí bebia porque realmente a sede vinha. E a partir das conversas que eu estou entrevistando as pessoas, eu falei, quer saber? Eu vou começar a prestar atenção na água, porque eu não estou bebendo água. Então, assim, eu sei que é necessário, é fantástico para o organismo, por que eu estou fazendo isso comigo? Então, eu escolhi começar, não, já bebi 2 copos agora de manhã, vou beber agora à tarde, comecei a perceber. Então, assim como eu tenho certeza que tem pessoas que estão querendo uma vida melhor, estão querendo escolher coisas bacanas para a vida. Qual a dica que você dá aí? Bom, vamos lá. Vai no seu consultório. Concordo inteiramente com o que você falou. A primeira dica que eu diria inclusive não é nutricional, é comportamental. Olha aí. Né? Dieta é mudança de hábito. E às vezes a gente espera, isso vale muito para atividade física também. Né? Para resultado com atividade física, seja hipertrofia, seja emagrecimento. Né? Então, a gente tem um lado que eu diria assim como um investimento. Você primeiro tem que investir, né, para que você tenha um retorno. Então, a primeira questão é comportamental. É assim, saber que vai ser confortável nos primeiros 2 dias, 3 dias, possivelmente não vou te enganar. Possivelmente não vai ser confortável. Porque você tem toda uma crença, toda uma relação com a alimentação que você traz, sei lá, 5, 6, 10, 20 anos, e que você tem que alterar. Então, esperar realmente que seja prazeroso naquele momento, não vou inventar historinha não, talvez não seja. Talvez não seja. E talvez precise muito mais da sua dedicação do que necessariamente de esperar um conforto instantâneo. A partir do momento que eu me proponho a seguir determinado caminho, então a primeira questão é comportamental. A partir do momento que eu me proponho a seguir determinado caminho, ir para a academia todo dia, então ele vai no primeiro dia, no outro dia está doendo tudo, porque está com ácido lático, está com o músculo dolorido, aí o segundo dia também está doendo, então eu não vou mais. Então eu começo a fazer ergometria, fazer lá esteira, e fiz 10 minutos e é péssimo, eu não vou mais fazer isso. Só que eu preciso de um primeiro momento de adaptabilidade. Eu preciso de um primeiro momento de saber que não vai ser gostoso mesmo, e
com o tempo isso começa a ficar confortável e a grande vantagem é uma melhora da saúde, melhora do lado estético. Isso em relação ao comportamental, realmente não esperar que seja de cara prazeroso, que tem toda uma mudança de hábitos. E para a parte nutricional, para esse aspecto de emagrecimento, que eu costumo, graças a Deus, com bastante resposta positiva em consultório, orientar em um conceito chamado de densidade energética. Ou seja, quando eu quero me alimentar, eu quero saciar fome, eu quero saciar, às vezes nem fome mas é a vontade de comer, quero me sentir confortável. Então, como o emagrecimento é uma relação entre o quanto eu estou comendo e o quanto eu estou gastando, uma maneira muito inteligente de fazer isso é escolher os alimentos em que eu possa comer mais com menor oferta calórica. Então, o que a gente tem normalmente hortaliças A, hortaliças B, que são folhagens, são vegetais mais fibrosos, em que eu consigo comer sem necessariamente agregar muita caloria. Então, eu como muito com pouca caloria. Então, esses são os alimentos de baixa densidade energética. E do outro lado da corda, a gente tem os alimentos de alta densidade energética. Eu costumo comparar muito, por exemplo, se eu for tomar leite, talvez eu não vá tomar 3 litros de leite, porque vai ser um volume de líquido muito grande. Mas se eu pegar, estou inventando aqui, tá, gente? Mas se eu pegar 2 colheradas de leite condensado, foi o que eu fiz. Porque, na verdade, o leite condensado é exatamente o que você fez meu leite, tirar a água e deixar ele condensado. Então, tem um valor calórico imenso ali. Então, como dica de alimentação não se prive tanto da quantidade, mas altere a escolha, o tipo de escolha dos seus alimentos. Sim. Com isso, você vai ter uma saciedade melhor, não vai se sentir com fome, vai diminuir o quanto você está ingerindo de caloria. Então, como dica, daria essa busca por alimentos de baixa densidade energética. Olha que coisa boa, gente, coisa boa mesmo. É lógico que o Fernando está dando aqui uma pequena dica, né? O melhor é lá no consultório dele, marcar uma consulta, porque ele vai ser, né? Vai fazer uma dieta para você, segurança e para você chegar nos seus objetivos. Ele tem realmente capacidade para isso, né? Muito inteligente. Eu conheci através da Dani, que ela falou que tinha um marido nutricionista, mas eu já sabia que ele era famoso, assim, que ele era bom, né? Então, eu indico que vocês possam, né, marcar uma consulta para ele, que vocês vão ter êxito, seja em qual escolha, para ganhar massa, para emagrecer, para ficar com uma dieta bacana. E você, Daniela, dá uma dica aí de como as pessoas terem uma vida um pouco mais confortável e fazer essa hipnose também para as compulsões. Dá uma dica aí, assim. Quanto tempo a gente tem a gente tem 10 minutinhos. Então, você vai falar também. Eu vou usar esses 10 minutinhos para brincar aqui com a nossa mente. Olha que bom, hein, gente? Olha que coisa bacana. Eu falei até pro pessoal, olha, ouve até o final, porque vai ter uma surpresa. Eu vou fazer uma surpresa. Eu não vou fazer uma hipnose, porque eu não estou tendo um controle dos ouvintes. Exatamente. Mas eu vou fazer uma indução para você que tem compulsão por doces. O que eu vou fazer é só para você poder ter um pouquinho de autodomínio, um pouquinho de controle. Nessa compulsão aí do açúcar, nessa necessidade que você tem de sentir o aconchego através do açúcar, tá? Vamos fazer? Bora! Olha, gente, fica aí, presta atenção, a indução. Até fechar os olhos. Então, eu vou pedir para vocês procurarem um lugar confortável. Não precisa estar deitado, pode estar sentado. Eu quero que vocês relaxem, assim, o corpo. Se o pé estiver tenso, relaxa o pé, permita que seu pé tenha consciência dele, tenha consciência dos seus pés, que te sustenta na terra. Qual a função do pé, né? Então, toda a tensão que você sentir no pé, movimenta os dedos, movimenta um pouco os seus pés. A tensão que você sentir nas pernas, respira para ela. Respira para sua perna. Joelhos, se você quiser balançar um pouquinho, mexer um pouquinho os seus joelhos, suas coxas, todo o seu quadril, toda a tensão de quadril, relaxa o quadril,
Relaxa a musculatura do seu quadril. Inspira e tenha presença com o seu abdômen. É o seu corpo, as suas vísceras. Quando a gente respira, a gente massageia todo o corpo. O diafragma vem, levanta, baixa, puxa um músculo chamado psoas. E ele vai massagear todas as suas vísceras. Então, respira para as suas vísceras. Respira para elas. Vamos encher a caixa torácica. Respira aqui para o peito. Deixa esse peito abrir. Inspira abrindo. Solta o ombro. Braços, mãos. Você pode tocar os dedos uns com os outros das suas mãos. E soltar, relaxar. Olha a tensão de pescoço, mandíbula. Deixa ela um pouquinho entreaberta. Vamos soltar essa couraça de raiva aqui. Seu cérebro é um momento seu. Quando a gente fecha os olhos, a gente vai para dentro de nós, para o nosso mundo interno. Tudo está acontecendo aqui fora. Tem todos os barulhos, mas a gente está voltado para a gente. Não é um teste se isso funciona ou não. É uma oportunidade que nós nos damos para mudar algo na nossa vida. Então entra nessa oportunidade que você está tendo agora. Permita-se. Nessa permissão, a gente vai usar uma coisa fantástica, a sua imaginação. Olhe para a sua imaginação e ativa ela. Vamos ativar a sua imaginação. Seu cérebro não sabe se você está imaginando, se você está fazendo. Ele vai liberar química todo o tempo, em todo momento. Seu cérebro vai liberar química para responder à sua imaginação. E nesse momento, eu quero que você olhe uma mesa à sua frente, com todas as coisas gostosas que você come, fazendo que delícia. Ali está o chocolate predileto, um pudim, um bolo. Ali está o docinho das festas. Ali está todas as coisas mais gostosas. A torta, o bolo de chocolate, sorvete. Tudo está aqui nessa mesa, nesse momento. Perceba como se você estivesse comendo e você vai salivando. Olha como a gente saliva antes daquele garfo, aquela colher chegar na nossa boca, aquela porção chegar. A gente olha para aquilo e faz, que delícia, que gostoso. A sensação de prazer, de satisfação. Deixa a sua boca salivar, que delícia, que bom, como isso conforta você internamente. A sensação de emoção que você tem. Guarda essa memória, olha para ela, tira uma foto mental do seu alimento, do seu doce predileto. Deixa essa foto agora ficar numa mesa vazia. Agora eu quero que você se recorde da pior coisa que você já experimentou na vida. O cheiro pior. O arroz azedo. Aquele cheiro entrando. O feijão estragado. Aquele cheiro começando a entrar. E a repugnância que a gente sente disso. Toda a sensação, o olhar, olha para aquele arroz estragado e azedo quando você levanta com a colher e ele baba, aquele feijão com esbranquiçado em cima,
aquele doce estragado que a mosca pousou, que larvas caminham sobre ela. Agora imagina alguém te oferecendo um prato disso à sua frente, como se você fosse um prisioneiro, e que esse é o alimento que você vai devorar agora. E eu quero que você encoste um dedo no outro, qualquer mão. Em uma mão, encosta um dedo no outro, um indicador com o polegar, e segura essa memória. Segura essa memória do enjoo, daquele alimento estragado que você comeu um dia e ele te fez mal e você ficou doente. Daquilo que você não suporta, detesta, daquilo que te faz vomitar. Segura essa memória num dedo e o outro dedo. Aperta, aperta, solta o dedo, relaxa. Respira, volta à mesa vazia. E volta àquela foto do seu banquete de doces prediletos. Agora imagina que você está indo comer o seu doce predileto, o seu chocolate predileto. Você se farta de um pedaço que já é satisfatório. Só que agora vem um impulso de comer mais. E eu quero que você toque um dedo no outro e se recorde do azedo, do podre, do estragado, diante do seu doce predileto. Solta o dedo do outro, respira novamente. Mais uma vez, se recorda do seu doce predileto, do seu chocolate, do seu bolo, do seu pão. Toca um dedo no outro, lembre do azedo, do feijão estragado, do arroz estragado, babando, podre, das larvas andando. Solta o dedo novamente, respira, relaxa o corpo. Toda vez que você tiver um impulso de comer desesperadamente o doce que te conforta, toque um dedo no outro e recorde da memória daquilo que lhe faz mal. Porque todo esse excesso que você está comendo, na verdade, vai apodrecer dentro de você e vai lhe fazer mal fisicamente. Respira com tranquilidade. Abre o olho e volta pra cá. Olha que coisa bacana. Mas só de imaginar a comida nojenta, você não quer comer mais. Não é? Você não quer comer mais. Isso precisa ser estudado, né? Você faz. Escolhe seu alimento favorito. Falei, pô, um papaganucho. Aí não vai comer mais. Falei, não, então deixa eu trocar. Isso é uma indução de memória, não é uma hipnose, mas é uma indução onde a gente se dá a oportunidade de trocar a memória afetiva que nós temos daquele alimento. Ao tocar um dedinho no outro, eu volto a essa sensação do estragado e me dou um tempo para escolher se eu vou ou não comer. Olha que bacana, isso é fantástico. Gente, que bacana, que conversa maravilhosa. Foi ótimo receber vocês, muito bom mesmo. As portas da rádio, do estúdio estão abertas para vocês para quando quiserem aparecer. Fernando, onde as pessoas podem te encontrar para marcar uma consulta com você e ficar, ó, magrinho, magrinha, ou então musculoso, seja o que for? Vamos lá, gente, vamos lá. Bom, o mais fácil é encontrar no Instagram. Exatamente. É nutricionista _ Fernando Castro. Então, aguardo vocês lá e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, pode perguntar as mensagens, vou ter o maior prazer em responder, que aqui foi maravilhoso. Isso, a gente, o vídeo da gravação fica no Instagram da rádio e lá eu coloco o Instagram deles também.
E o seu, Daniela? E o Fernando também, a gente acha ele no Google super bem avaliado. O Fernando é super bem É avaliado. só colocar gente. lá nutricionista Fernando Castro que você encontra também. Eu também, mais fácil encontrar no Instagram, que é a Daniela Quinhões. Daniela Quinhões, gente, psicanalista, né? Tá escrito, não, tá só Daniela Não, tá Quinhões. só a Daniela né? Quinhões. Gente, foi um prazer receber Foi um você prazer enorme. aqui. Eu adorei a conversa. Tenho certeza que todo mundo que ouviu e que assistiu também gostou bastante. E se alguém tiver alguma dúvida aí dessa indução, pode mandar uma mensagem lá no direct que eu vou Exato. responder a esses ouvintes da CNI da rádio hoje, hein? Com certeza, gente. Olha, continue ainda na audiência da Rádio Alternativa 98,1. Foi maravilhoso estar com vocês. Fala comigo com Sueli Freitas na próxima quarta-feira. Continue aí. Bom final de semana para vocês. Um final de semana abençoado. E aquele beijo. Gente, obrigada pela audiência. Valeu. E continue seguindo aqui, ó, o pessoal, Fernando, nutricionista, e a psicanalista Daniela, viu? Obrigada. E aí, Ken, já faz tempo? Não tirei. Não, é. Gente, que coisa boa você. Muito bom. Muito Ai, que bom bom. mesmo. Fiquei muito feliz também. É legal, né? Esse bate-papo. É muito bom. Seu ano. A gente